Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto que estamos aqui juntos como igreja, mesmo online, na presença do Senhor. E vamos juntos cultuar a Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E hoje o culto, um domingo maravilhoso, é uma noite maravilhosa e abençoada que o Senhor preparou para que nós juntos pudéssemos estar aqui, reunidos na presença dEle, para prestarmos culto a esse Deus tão maravilhoso. E nós vamos começar o culto lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 113. Então vamos todos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmo 113. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o seu ocaso, há de ser louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Realmente o nosso Deus é um Deus maravilhoso, o Deus do impossível, e merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso esse salmo é um convite a todos para louvar ao Senhor. E nós vamos louvá-lo agora, fechando nossos olhos e elevando os nossos corações em oração ao Senhor. Então eu convido você agora, neste momento, a fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por mais uma oportunidade de podermos estar reunidos como igreja na Tua presença. E obrigada, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, porque ela é real. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui e está nos conduzindo neste culto. Pedimos que desde agora, do início até o término do culto, a Tua presença esteja agindo poderosamente em nosso meio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale conosco através das leituras da palavra, através das orações, através dos cânticos que serão entoados, Senhor, através da mensagem que será trazida pelo Senhor nesta noite, que o Senhor fale poderosamente conosco. E no final do culto, quando fizermos a oração final e recebemos a bênção do Senhor, que possamos estar renovados pela ação do Teu Espírito Santo, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelos Teus livramentos. Obrigada, Senhor, pela Tua cura, pela Tua alegria, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor receba o louvor, receba a adoração que será cultuada agora e prestada ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E vamos agora louvar ao Senhor através da música. Vamos cantar ao Senhor. Eu te busco. E você vai cantar com muita alegria, buscando realmente ao Senhor. Louve ao Senhor, amados, com muita alegria. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Senhor, aleluia. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Louva ao Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, glória a Deus, aleluia. Que realmente nós possamos ter esse anseio, esse desejo de querer buscar ao Senhor cada dia mais na nossa vida. Que seja o principal objetivo da nossa vida, de buscar a Deus todos os dias, todos os momentos. Amém, amados? Busque ao Senhor, anseie pela presença do Senhor na sua vida. Vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, agora no livro de Provérbios, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a palavra do Senhor é muito clara, que para que nós possamos alcançar misericórdia do Senhor, nós temos que confessar ao Senhor os nossos pecados e pedir perdão. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos confessar a Ele nossos pecados, nossas transgressões e pedir perdão. Na mesma oração, nós estaremos também colocando diante do Senhor os nossos projetos, nossos pedidos, nossos sonhos, tudo aquilo, nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos e desejamos. Eu convido você então a fechar os teus olhos. Vamos agora clamar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse instante nos colocamos diante do Senhor, prostrados, ó Pai, com o nosso coração totalmente prostrado ao Senhor, para confessar ao Senhor nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Cada um agora fala ao Senhor tudo aquilo que cometemos de falhas, tudo aquilo que nos fez desviar do alvo que é Jesus Cristo, que nos afastou do Senhor, fazendo-nos cair no pecado. Senhor, um pecado que tenha sido cometido através do olhar, do falar, do pensar até mesmo, Senhor, do ouvir, do agir e até mesmo pela omissão, Senhor. Não importa a forma com que tenha sido feito para que nós pudéssemos cair no pecado, mas se caímos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa falha, perdoa-nos por ter dado mais ouvido à carne do que ao Espírito, por ter sido falhos, fracos, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, e que nós possamos ficar cada vez mais forte, nosso espírito mais forte e não caiamos mais no pecado, Senhor. Muito obrigada também pelo perdão, porque a Tua palavra diz que quando nós realmente confessamos o pecado, o Senhor é pronto a nos perdoar e nós alcançamos misericórdia. E nós Te agradecemos por isso. E colocamos agora perdoados, Senhor, diante do Senhor, todos os nossos desejos, os nossos sonhos, nossos projetos, ó Pai, nossas necessidades, sejam quais forem, agora que os Seus filhos colocam diante do Senhor. Seja uma necessidade, um sonho financeiro, seja na vida profissional, seja também na vida sentimental, familiar, enfim, não importa qual seja o pedido que esteja sendo colocado agora diante do Senhor, mas o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o pedido que está sendo colocado, ó Pai, diante de Ti. E nós pedimos que aquele que ora agora com fé, que o Senhor realize o desejo dessa pessoa que clama ao Senhor agora com fé. Porque na Tua palavra o Senhor diz que o Senhor realiza através da fé da pessoa. Então nós pedimos que realize, Pai, o milagre agora, o desejo dessa pessoa, a necessidade dessa pessoa. Entra agora com providência e realiza, Pai, abençoa a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e já agradecemos pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez, amados,
fazermos aí a leitura da palavra do Senhor, também no livro de Provérbios, mas agora no capítulo 11. E nós vamos ler o versículo 24. Provérbios 11, 24. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Então aqui a palavra do Senhor é muito clara também, dizendo que aquele que dá voluntariamente, liberalmente, com coração alegre mesmo, assim, voluntário, ele vai se tornar cada vez mais rico. Mas aquele que retém mais do que é justo, ou seja, deveria dar e não dá, ele se empobrece. Ou seja, se torna cada vez mais pobre. Então, que nós tenhamos esse coração alegre e voluntário em contribuir para a obra do Senhor, em abençoar a obra do Senhor, em fortalecer a obra do Senhor. E fazer isso realmente com alegria, de forma voluntária, para cada vez mais ser abençoado pelo Senhor. Mais rico pelo Senhor, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E nesse momento, nós vamos estar aí orando, nós vamos estar abençoando todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Você que ainda no mês de março não trouxe o seu dízimo, sua oferta, você ainda poderá fazê-lo, tem ainda alguns dias do mês de março para que você o faça. Embora hoje seja o último domingo, o último culto de domingo do mês de março, você ainda poderá entregar o seu dízimo, sua oferta, referente ao mês de março. E você vai ser abençoado, vai receber a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. E nós vamos estar orando por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, vamos também abençoar a sua vida profissional e financeira. Então fecha agora os teus olhos e vamos clamar ao Senhor nesse momento por todo mundo. Pai querido, Pai amado, nós estamos agora aqui clamando pela vida do dizimista e do ofertante. Pessoas que são fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, que o Senhor esteja derramando sobre a vida dessas pessoas bênçãos sem medidas, ó Pai. Repreendendo o devorador, o migrador e o cortador da vida dessas pessoas, ó Pai. Também aumentando a sementeira, ó Pai, e pedindo que nada falte na vida dessas pessoas que são fiéis na vida financeira, Pai. Que o Senhor realmente as fortaleça cada vez mais. Que a vida financeira seja de abastança, Pai. Que realmente sobre todos os meses. Que eles possam ter sobrando para abençoar inclusive as pessoas que necessitam. Que eles sempre, cada vez mais, sejam fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, e possam ter sobrando dentro dos seus armários, Senhor, das suas despensas, nas suas casas, ó Pai, e possam ter uma vida próspera e abençoada, Senhor. Pedimos, ó Deus, que aquele que ora agora com fé, pedindo uma casa própria, que o Senhor abençoe-o para que consiga essa casa própria. Aquele que já possui a casa própria, que o Senhor abençoe, que nunca venha perder. Aquele que precisa quitar a sua casa própria, que o Senhor abençoe para que ele possa quitá-la. Aquele pai que deseja um carro, uma moto, que o Senhor venha abençoá-lo para que ele consiga, Senhor, comprar a sua moto, o seu carro, Senhor. Abençoa para que cada vez mais o Senhor abençoe essa vida que ora com fé agora, para que consiga bens, ó Pai, para poder abençoá-lo com abundância e prosperidade, Senhor. Abençoa a vida daquele agora que ora com fé. E age através da fé dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e abençoamos cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. E nós vamos cantar mais uma vez. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E vamos cantar, nos preparando já para ouvir a mensagem que o Senhor preparou neste domingo, nesta noite, para cada um de nós. E vamos dizer: Espírito, enche a minha vida. Então você vai cantar agora, fazendo desse louvor uma oração. E peça para o Espírito encher a tua vida.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Que o Espírito Santo possa nos encher realmente com o poder, com a sua força, com o seu consolo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo de Ramos, lembrando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde foram jogados ramos para que ele pudesse entrar, sentado ali no burrinho, onde o pessoal falava Hosana, Hosana, preparando já para que a próxima semana ele fosse então preso, condenado, morto, crucificado, mas no domingo ele ressuscitasse, preparando para a Páscoa do Senhor. Então hoje é o momento de que a gente possa ir refletir neste domingo, já nos preparando para o próximo domingo, que é a Páscoa do Senhor. Então que você tenha aí, desde agora, desse domingo até o próximo domingo, uma semana santa, uma semana de preparação, pensando no grande momento que o Senhor teve de sofrimento e também depois do ápice de alegria com a ressurreição do Mestre na Páscoa, que nós estaremos no próximo domingo aí falando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição do Senhor. Então que você tenha nessa semana esse pensamento, desde hoje de domingo de Ramos. Então vamos estar aí em oração nessa semana pensando na Páscoa do Senhor. Mas hoje o Senhor tem uma mensagem muito especial, como todas as mensagens do Senhor, para a sua vida, para o seu coração. E o tema da mensagem de hoje é: à beira do caminho, não. Vou repetir: à beira do caminho, não. E o texto está em Marcos 10, dos versículos 46 a 52. Então, Marcos 10, 46 a 52. Nós já vamos fazer a leitura, então, da palavra do Senhor. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu,
filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, a tua palavra foi lida. E ela é verdadeira, ela é viva e eficaz. Pedimos agora que o Senhor fale conosco. Que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz. Que nossas mentes e corações estejam cativos somente ao Senhor nesse momento. Fala agora com a igreja, Senhor. Que nada atrapalhe da tua igreja poder te ouvir, te entender e praticar a tua palavra. Senhor, me usa agora como instrumento nas tuas mãos. E que ao falar não seja eu, mas o teu Espírito Santo fale através de mim. Me usa e fala com a igreja agora. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos, amado, uma história que aconteceu de verdade quando Jesus estava aqui neste mundo. Jesus andando então ali pelo caminho, havia um cego, Bartimeu, sentado à beira do caminho, e ali ele começou a ouvir uma multidão que passava, e quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, como diz aqui no início, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu acredito que ele falava muito alto, porque havia uma multidão ali junto com Jesus, e onde existem muitas pessoas, e multidão, imagine quantas pessoas haviam. E acho que muitos falavam alto, e muita gente falando, então ele devia gritar muito. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O coitado cego sentado à beira do caminho, e ele sabia dos milagres que Jesus fazia, ele queria ser curado, ele queria voltar a ver, e ele gritava e gritava, e as pessoas se incomodaram com ele e mandaram ele calar a boca. Fica quieto, acho que gritavam com ele: fica quieto, cale a boca. Você acha que o mestre vai se incomodar com você? Eu acho que falaram coisas para ele, ofenderam a ele. Acredito que ele ali naquele momento tenha sido muito humilhado, muito ofendido. E quanto mais ele recebia ofensas, quanto mais ele era repreendido pelas pessoas, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para que aquele grito, aquele pedido de socorro, chegasse até os ouvidos de Jesus. E foi o que aconteceu. Jesus então ouve, como diz aqui na leitura que nós fizemos, no 49, parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E então o pessoal disse para ele: vai, Jesus está te esperando. Aí olha só que interessante. No 50 diz assim: lançando de si sua capa, ou seja, ele tirou a sua capa, deu um salto, mesmo cego, ele pulou e levantou e foi com Jesus. Foi muito rápido. Quando falaram para ele: vai que Jesus está te esperando, ele simplesmente arrancou a capa que ele estava vestindo, deu um pulo e foi para com Jesus. Acho que ele sentiu
consegui o que eu queria, Jesus me ouviu e está me chamando. Então ele não perdeu o tempo, ele saiu correndo. E então Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Jesus sabia que ele queria enxergar, mas Jesus queria ouvir dele. Que eu veja. Né? Como diz aqui no versículo. E aí Jesus diz o quê? Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a vista. Que coisa linda. Que história maravilhosa. Que mensagem linda lida aqui que nós acabamos de ler que aconteceu. Um milagre maravilhoso. E uma fé maravilhosa desse ex-cego agora, que já passou a ver. Coisas magníficas que aconteceram e que ainda podem acontecer dependendo da nossa fé. E hoje, através dessa história linda de Bartimeu com Jesus, desse momento maravilhoso, desse milagre maravilhoso, Deus quer falar comigo e com você. Quer nos ensinar que à beira do caminho nós não podemos ficar. Aquele cego, ele estava à beira do caminho. Mas na beira do caminho ele não ficou. E Deus quer falar conosco que nós também não podemos ficar na beira do caminho. Por isso o tema da mensagem é: à beira do caminho, não. Por quê? A beira do caminho é para pessoas que desistem da corrida. Aqueles que desistem da corrida, eles param e ficam na beira do caminho. Aqueles que ficam na beira do caminho são para pessoas ociosas. Aqueles que ficam à beira do caminho são para as pessoas que não têm casa, para os sem teto. Aqueles que ficam à beira do caminho são para pessoas que são deficientes espirituais. Mas você não é nada disso. Então você não pode ficar à beira do caminho. À beira do caminho, não. Deus tem algo muito forte e poderoso para você neste domingo, nessa noite. E se você está ouvindo essa mensagem é para você. E se você se sentir tocado com essa mensagem, quando terminar o culto, compartilhe também este culto, essa mensagem com aqueles que você for tocado por Deus, para que ouçam também, que não podem ficar à beira do caminho. Mas Deus quer nos ensinar as lições. Nós vamos ver 5 lições hoje com o cego Bartimeu. Vamos aprender com ele 5 lições de como não ficar à beira do caminho. Lições do encontro do cego Bartimeu com Jesus. Porque o cego Bartimeu não ficou à beira do caminho e foi curado, voltou a enxergar. E nós também não podemos ficar à beira do caminho. Temos que voltar a enxergar e alcançar nossos sonhos, nossos objetivos e nos libertarmos daquilo que está nos algemando, nos prendendo e alcançarmos as bênçãos e as promessas de Jesus para a nossa vida. Você pode dizer amém, glória a Deus? Então vamos ver as 5 lições que Jesus quer nos ensinar através do encontro que ele teve ali com o cego Bartimeu e que ele está tendo hoje com você aí na sua casa. Primeira lição: para que você saia da beira do caminho, depende do que você vai ouvir. É isso mesmo, depende do que você ouve. A nossa motivação, amados, depende muito do que você está ouvindo. Veja no versículo 47. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós somos motivados pelo que ouvimos. Então, para que você saia da beira do caminho, depende muito do que você ouve. Se você ouve coisas positivas, se você ouve coisas motivadoras,
você vai se levantar da beira do caminho e vai buscar o seu sucesso, vai buscar o seu sonho. Mas se você começa a dar ouvidos para coisas negativas, para pessoas negativas, você vai ficar sentado à beira do caminho e não vai chegar a lugar nenhum. Lembremos-nos também da situação do próprio Jesus. Jesus foi preparado para ir ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi preparado. E a última coisa ali que ele ouviu do próprio Deus, do seu Pai, antes de ir: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem tenho prazer. Olha que coisa maravilhosa que Jesus ouviu de Deus. Eu tenho prazer neste meu filho que eu amo. Aquilo que Jesus ouviu de Deus encheu ele de força, encheu ele de poder, encheu ele de fé, encheu ele de forças para poder ir até o deserto para ser tentado pelo diabo. Que a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz isso. Mas para que isso acontecesse e vencesse o diabo, ele precisava ser preparado. E uma palavra de motivação ele precisava ouvir. E ele ouviu do seu próprio Pai, de Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então, amados, nós precisamos ouvir coisas boas, dar ouvidos a pessoas boas, às pessoas positivas. Por isso, nós precisamos ler a palavra de Deus, ouvir hinos, ouvir pregações, ouvir coisas boas, não dar ouvidos ao diabo, não dar ouvidos às pessoas negativas, não dar ouvidos àquelas pessoas que só nos criticam, aquelas pessoas que não vêem nada de bom a gente, aquelas pessoas que só nos levam para baixo e não nos fortalecem. Não dê ouvidos às pessoas que dizem que você não vai ser ninguém. Não dê ouvidos às pessoas que falam que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não pode. Isso é uma mentira do diabo. Então não dê ouvidos ao diabo. Procure dar ouvidos a Deus, ao Espírito Santo. Dê ouvidos a quem é enviado por Deus. Porque nós só vamos sair da beira do caminho se dermos ouvidos a coisas vindas do Senhor, a coisas boas, a coisas positivas. Segunda lição que nós aprendemos com o encontro de Bartimeu com Jesus. Muitas coisas da nossa vida, amados, elas são apresentadas a nós uma única vez. No versículo 48 diz assim: muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus estava passando ali na frente dele, naquele caminho, naquele momento. Mas será que ele ia ter outra oportunidade de se encontrar com Jesus para ser curado? Para voltar a enxergar? Acredito que não. E ele não perdeu tempo. Ele se agarrou naquela única oportunidade que ele estava tendo, não se preocupou com as coisas negativas que estavam gritando no ouvido dele, e foi em frente com o seu intento, se agarrou nessa oportunidade, se agarrou no seu objetivo e foi até conseguir. Nós, na nossa vida, Deus nos apresenta oportunidades muitas vezes e nós perdemos as oportunidades. E muitas vezes elas não voltam mais a acontecer. Muitas vezes elas não batem novamente na nossa porta. Então muitas das oportunidades são uma única vez só na nossa vida apresentadas. Então nós não podemos perder tempo. Não devemos perder as oportunidades que Deus nos apresenta, que muitas vezes são somente uma vez. Muitas vezes elas são repetidas, mas muitas vezes, amados, elas são apresentadas uma única vez para nós na nossa vida. E se nós deixarmos elas partirem,
nós não conseguiremos mais ter a oportunidade de tê-las novamente na nossa vida. Então, por isso, não devemos perder as oportunidades que são enviadas por Deus. Não devemos dar os ouvidos a pessoas negativas, a pessoas ruins, a enviados pelo diabo, que nos fazem perder essas oportunidades. Ou a pessoas que são enviadas pelo diabo para nos atrapalhar. Que perdemos oportunidades, que não voltam mais e depois nos arrependemos. Mas aí já é tarde demais. Então vamos prestar muita atenção nessa palavra. E são coisas que aparecem na nossa vida, profissionalmente, nos estudos, dentro da nossa própria família, com nossa esposa, com nosso esposo, com nossos filhos, com nossos pais. Situações que acontecem que às vezes não voltam mais. Então, vamos tomar muito cuidado com aquilo que nos é apresentado, porque eles podem não ser apresentados novamente. E nós perdemos a oportunidade que Deus nos apresenta. Terceira lição que aprendemos do encontro de Bartimeu com Jesus. Para sair da beira do caminho, nós temos que aprender a vencer os obstáculos. E esses obstáculos, amados, são várias as espécies de obstáculos que você pode ter na sua vida. Por exemplo, o obstáculo pode ser você mesmo. Um complexo de inferioridade que você tenha, de se achar menor que os outros, se menosprezar, achar que nunca é capaz, que você é inferior às outras pessoas, que o que você faz é pior que das outras pessoas, que tudo que você faz é pior. Vencer o próprio medo. Às vezes você tem medo de tudo que você faz, acha que tudo que você faz não é bom, que tudo que você faz não dá certo, que onde você coloca a mão não dá certo. Então você tem que vencer isso. Outro medo, você acha que você é limitado, então você tem que vencer as limitações, as suas próprias limitações. Vencer também as pessoas que são contra você, que tem muita gente que é contra você, contra mim. Infelizmente, a cada 10 pessoas, 9 lutam contra a gente, só uma que vai a favor. E infelizmente nós vivemos num mundo que é assim. E a tendência é piorar. Piorar, piorar, piorar. Então, nós temos que aprender a vencer os obstáculos que não são colocados no dia a dia da nossa vida, para poder sair da beira do caminho. Temos que levantar, começar a pular esses obstáculos. No atletismo, existe a corrida com obstáculos. E o corredor, além de ser mais ágil para chegar na linha de chegada em primeiro lugar, ele ainda tem que pular, correr e ir passando por todos aqueles obstáculos. Às vezes são aquelas tabelas que ele tem que ficar pulando, às vezes são outros tipos de obstáculos, mas ele tem que, além de ser rápido, ainda pular por daqueles obstáculos. E assim é a nossa vida. Nós temos que aprender a ser ágeis, chegar na linha de chegada em primeiro lugar, pulando por todos os obstáculos que forem se apresentando em nossas vidas. Obstáculos que podemos ser nós mesmos, outras pessoas que nos rodeiam. No mundo espiritual, aprender a pular os obstáculos também no mundo espiritual e aí saber lutarmos com as armas também espirituais corretas. Oração, jejum, leitura da palavra, a armadura de Deus. Então são várias coisas que nós temos que aprender, mas o importante é saber que temos que vencer os obstáculos para que possamos sair da beira do caminho. Outra lição que aprendemos com Bartimeu, com esse encontro, de Bartimeu e Jesus, está no versículo 51. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Que não basta precisar querer sair da beira do caminho,
mas é necessário querer. Então, além de precisar, você precisa querer. Veja o versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Ou seja, o que o cego precisava? Ver. Era uma coisa óbvia. O que ele estava querendo? Ver. Mas ele precisava daquilo, todo mundo sabia, mas ele precisava querer, era o desejo dele. Por isso que Jesus pergunta para ele: mas você quer o quê? Eu quero ver. Então, não basta só precisar, você tem que querer. Ah, eu preciso ser curado. Então, queira ser curado. Eu preciso de dinheiro. Então, queira o dinheiro fazendo da sua parte. Trabalhe, busque em Deus, pare de gastar. Ah, eu preciso fazer faculdade. Então, estude, ore, faça a sua parte. Queira fazer a faculdade. Ah, eu preciso disso. Ah, eu preciso daquilo. Eu preciso. Mas então queira isso, queira aquilo. Faça a sua parte. Tenha fé. Então, amados, não basta apenas precisar. Você tem que querer. Você tem que agir. Porque foi isso que Bartimeu fez. Ele precisava ver, mas ele quis ver. Ele foi até Jesus, ele gritou, não deu ouvidos a pessoas negativas, ele se levantou do caminho, ele foi, ele venceu os obstáculos, ele venceu o medo. Imagina uma pessoa cega numa multidão, ele podia ser pisoteado, ele ouviu coisas negativas. Olha só, ele venceu o medo, ele venceu talvez um complexo de inferioridade, ele venceu as limitações, tudo que nós já falamos se aplica a Bartimeu. E ele foi. E chegou até Jesus. E a última lição que nós aprendemos aqui desse texto, com o encontro de Bartimeu com Jesus, é a determinação. Olha só, determinação. Uma pessoa determinada é aquela que não desiste com facilidade. E foi o que aconteceu com Bartimeu. Ele não desistiu com facilidade. Pelo contrário, ele só encontrou dificuldade. E assim mesmo, ele não desistiu. Ele era cego, estava na beira do caminho, havia uma multidão, um monte de som abafando sua voz, uma porção de gente mandando ele se calar, ofendendo ele. Podia, como eu já falei, ser pisoteado, podia ser até morto diante de tantas pessoas ali machucando ele. E ele não estava nem aí. Ele estava determinado a ir até Jesus, que Jesus o ouvisse para ser curado por Jesus. E ele persistiu, ele insistiu, até que Jesus o ouviu, o chamou. E aí então Jesus pergunta: o que você quer? Que eu veja. E aí Jesus enxergou o que nele? A determinação, a fé. Que aquele que tem fé é determinado. E aí então Jesus disse o quê? A tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver. E conseguiu o seu objetivo, que era enxergar. Então a determinação fez com que ele chegasse ao seu objetivo. Então nós tiramos a seguinte conclusão: sem determinação não há coroação. Você quer ser coroado? Seja determinado. Neste mundo, você quer receber a sua coroação nesse mundo, o seu objetivo nesse mundo? Seja determinado. Você quer receber a coroa da vida? Seja determinado nesse mundo. E você receberá a coroa da vida também. Essas são as lições que o Senhor queria nos ensinar através do encontro de Bartimeu com Jesus. E que o Espírito Santo tenha falado com você neste domingo de Ramos, nesse domingo abençoado, tenha falado ao seu coração, que você possa meditar na palavra do Senhor, medite nesta palavra e pratique
todas essas lições que nós aprendemos com Bartimeu e que possamos levantar da beira do caminho e buscar o nosso objetivo e realmente sermos coroados por Jesus. Amém? Nós já estaremos orando, encerrando o culto. Que vocês possam ter aí uma semana de bênçãos, de vitórias. Pulem os obstáculos, como nós falamos, e alcancem realmente a coroa lá no final. Cheguem lá em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Durante a semana, toda terça e quinta, os nossos devocionais. Na terça-feira, o nosso último devocional do mês de março. E na quinta já teremos o nosso primeiro devocional do mês de abril. Então, nessa semana, teremos a transição aí dos devocionais, né, de último e primeiro também dos meses aí. Estaremos já mudando de mês. Então, que você possa estar aí também nos acompanhando nos devocionais, para que juntos nós possamos estar durante a semana também meditando na palavra do Senhor. Esteja aí durante toda a semana, como eu disse antes da mensagem, tendo uma semana santa, já de consagração ao Senhor, preparando para a Páscoa do Senhor. E no próximo domingo, nós teremos aí o culto de Páscoa, lembrando aí, agradecendo ao Senhor pela sua morte e ressurreição. E também o culto de ceia. Estaremos ceando, né, lembrando, obedecendo a palavra do Senhor. Nós vamos estar agora, então, fazendo a oração final e recebendo a bênção do Senhor. Eu convido você, então, a fechar os teus olhos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela mensagem que o Senhor trouxe a todos nós nessa noite, neste domingo. Obrigada, Senhor, que nós possamos ter aprendido com o encontro de Bartimeu com Jesus e possamos aplicar essas lições na nossa vida, para não ficarmos à beira do caminho. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe o restante do nosso domingo, nossa noite, que tenhamos uma noite de sono muito abençoada. Abençoa a nossa semana que teve início, que seja uma semana de bênçãos, de cura e de vitória. Abençoa os devocionais na terça, na quinta. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos de todos os males desse mundo, seja humano ou espiritual. Cubra-nos com teu sangue, coloca, Senhor, os teus anjos acampados ao nosso redor. E fica conosco. E muito obrigada pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Receba a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amados, foi um prazer estar com vocês cultuando ao nosso Deus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenham uma semana aí abençoada e até terça-feira, onde estaremos aí no devocional em nome do Senhor Jesus. Até mais!